Fala, meu lindo! Meu Deus! Meu lindo, minha linda! Eu gritei junto com vocês, eu esqueci que eu tenho que falar. Meu Deus! Eu estou empolgado, eu tenho uma palavra de Jesus para você agora. Mas eu te recomendo que você já pegue o link dessa mensagem e mande para quem você pode chamar de amigo. Amigo. Não vale colega de firma, não vale os endemoniados que te perseguem, não é. Perdão, desculpa, me empolguei. É para amigo. Aliás, vou melhorar. Essa mensagem não serve para fazer amigo. Ela serve para consolidar aquilo que Deus já te deu. E já vamos chegar lá. Eu só quero te pedir um favor antes da gente começar. Então já pedi o primeiro, vou pedir o segundo. Curte o vídeo, rapidão. Curte o vídeo, ajuda. Curte o vídeo, comenta, compartilha, manda nos seus grupos de amigo. Toda segunda-feira tem uma mensagem para você no nosso canal, 7 horas da manhã. Se você tiver com o sininho lá ativado, o YouTube vai te lembrar. Já pensou o YouTube ser usado por Deus para que no dia mais difícil Ele diga para você: tem uma palavra de Jesus para você agora. Então ativa o sininho, se inscreve no canal e top. E vamos pro vídeo. Eu ia guardar. Eu peguei para ler aqui porque eu tô com uma versão diferente. Quer que você abra a sua Bíblia? É Daniel, capítulo 2, versículo de número 14. Daniel, capítulo 14, 2, versículo 14. É a idade, perdão. Eu vou ler para você. Quando Arioque, comandante da guarda do rei, veio matá-los, é sempre uma coisa tensa, já viu? Vai dar ruim, vai morrer, ó céu. Quando ele veio matá-los, Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e prudência. Por que o rei publicou um decreto tão severo? E Arioque lhe contou o que havia acontecido. Daniel então foi ver o rei de imediato. Pediu mais tempo para comunicar o significado do sonho. Em seguida, Daniel voltou para casa e contou para os seus amigos. Essa palavra é maravilhosa. Ele contou para os seus amigos: Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abidnego. Contou o que havia acontecido. Agora vem a parte boa. E pediu para que eles orassem. Pediu para que eles... Pediu para quem? Para os... Pediu na internet? Pediu no... Ai, meu Deus. Pediu no Instagram? Pediu no grupo da firma? Pediu para um inimigo? Para a sogra? Ai, Jesus, perdão. Pediu para quem? Para os amigos. Amém. Acabou. É que, veja, isso é um dos maiores significados de uma amizade verdadeira. Amigo de verdade é aquele que serve também para você pedir uma oração no dia que você está enfrentando uma guerra muito grande. Olha, eu tive uma lição assim, essa semana. Essa semana agora, segunda-feira, na quarta-feira fiquei envergonhado. Eu, na segunda-feira, precisava tomar uma decisão. E eu tenho no meu ciclo de amigos, pessoas que são habilitadas para conselhos específicos em áreas específicas. Por exemplo, para falar sobre casamento, eu tenho um específico. Para falar sobre dinheiro, eu tenho outro específico. Porque, basicamente, a gente não é um generalista. A gente sabe talvez um pouco mais sobre algumas coisas. E quando nós somos sábios e prudentes, nós sabemos para quem contar e o que contar.
Então eu, porque precisava tomar uma decisão, liguei para este meu amigo. O nome dele é Vini. O Vini é o meu amigo. Vini, eu amo ele é meu irmão, a gente chora junto, parece duas menininhas. Nós vamos jogar golfe junto, lá nos Estados Unidos, no Brasil, onde a gente está junto, a gente começa a falar das coisas de Deus. Eu amo o mesmo esporte que ele, e a gente chora e começa a conversar. Ui, coisa linda. Ele é meu amigo. Só que ele fez algo por mim que eu ainda não havia aprendido a fazer de maneira intencional por ele. E é esse o ponto. Eu liguei para ele e eu falei: mano, preciso de um conselho teu. E ele falou: eu vou te dar um conselho, mas na quarta-feira. Falei: nossa, por que na quarta-feira? Por que não hoje? Ele falou: porque a gente vai orar e jejuar primeiro. Só que eu, irmão, eu tenho TDAH. Eu já estava num jejum meu, já estava fazendo um outro rolê de jejum lá. E aí, irmão, eu pedi o conselho para ele, esqueci da resposta e esqueci do jejum dele. Eu já estava jejuando o meu jejum, mas esqueci do dele. Na quarta-feira ele mandou uma mensagem para mim, próximo a 1h da tarde: hoje termina o jejum, que horas que a gente conversa? Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. O Vini jejuou mesmo, e jejuou sozinho. Porque eu não estava no jejum dele, eu estava no meu jejum, mas eu acho que Deus empatou a conta. Eu falei: não, eu vou pegar isso aqui, uma parte desse jejum, eu somo aqui, tomo 2, tira 3, 4, vai 6, pego e coloco junto com o do Vini. E aí, irmão, o Vini jejuou por mim. Aí eu falei: meu Deus, Vini, então tá bom, vamos conversar. Mas ele nem sabe que eu não jejuei por no propósito que ele estava jejuando. Ele vai saber só agora, porque agora vai estar ao vivo. Aí o Vini me ligou e falou: rapaz, nós jejuamos, então agora eu acho que fica mais fácil de eu te aconselhar. Pode falar. Irmão, vou te falar uma coisa interessante. Daniel é um homem sábio, é um homem de Deus. Quando o Arioque chega para ele e diz: olha, a gente vai matar todo mundo aqui, que eles eram os sábios daquele tempo, e eles não haviam conseguido interpretar o sonho de Nabucodonosor, mas para Daniel nem havia informado que ele precisava interpretar alguma coisa. A resposta dele é: eu posso falar com o rei? Ele vai no rei, vai a Nabucodonosor e diz: Nabucodonosor, me dá um dia. Ele está dizendo: eu não vou te responder frio, eu não vou falar o que está na minha cabeça, eu vou consultar ao meu Deus. Amém, amém. Eu estou entendendo que você está vindo comigo, você está junto, amém? Então ele vai para casa, só que na casa dele ele tem amigos. Então agora ele tem a decisão: luto sozinho ou luto junto com os meus amigos? Na maioria das vezes a gente tenta lutar sozinho porque não acredita que existem amigos que estão dispostos a pagar o preço para lutar junto com você as suas batalhas. E amigo de verdade precisa estar disposto para lutar junto com você as suas batalhas. A Bíblia diz que no dia da angústia nasce um irmão. É um amigo underground versus... não, é um super saiyajin. Desculpa, perdão, referência antiga. É um amigo elevado à potência. Ele é um irmão, certo? Bom, esse Daniel fala para o Sadraque, Mesaque e Abednego: seguinte, o rei vai matar geral. Nós precisamos orar para que Deus revele para a gente o sonho do Nabuquinho, porque se não revelar o sonho, já era para geral. Dobra o joelho todo mundo, passa a noite orando. Não sei o que eles fizeram. Naquela noite Deus deu a interpretação do sonho para Daniel. Um amém para dar um glória a Deus. Vamos embora? Amém. Deus responde orações. Mas Daniel orou sozinho? Não, Daniel orou com amigos. Só que olha que interessante, ele vai até o Nabucodonosor e fala para Nabucodonosor: Nabuquinho, o seguinte, tenho a interpretação do sonho. É isso, eu não vou entrar no mérito do sonho, porque o mérito dessa questão agora é só os amigos que estão lá esperando para ver o que vai acontecer. Eu vou te falar algo que é muito importante no nosso tempo. Nossos amigos, na verdade, eles são muito... como eu posso dizer sem ficar estranho? São de temporada. Você compreende isso? A gente meio que não tem amigos de muito tempo, meio que é sempre uma renovação constante. A pergunta é: será que isso é normal? Será que isso é normal? Eu vou falar uma coisa para você.
Eu aprendi a avaliar pessoas pelos amigos que ela tem e pelo prazo que essas amizades existem. Vou te contar um exemplo. Há um tempo atrás, aproximou-se da gente, de mim e da minha esposa, uma pessoa, uma família. Nós amamos eles, e eles, foi uma coisa assim avassaladora. E a gente ficou apaixonado, e nós amamos eles, nada mudou, tudo certo. Mas eles vieram de uma velocidade, e da mesma maneira que eles vieram, eles desapareceram. É doido isso, né? E a gente ficou até assim, meu Deus, o que aconteceu? Ó céu, ó vida, mas a gente até sabia alguma coisa assim. Fofoquinha. A gente até sabia. Mas aí a gente foi ver, e eu comecei a entender algumas coisas. Não existe amigos de longo prazo essa pessoa. Todos os amigos são meteóricos. Eles... Então eu entendi que existem pessoas que produzem relacionamentos meteóricos, mas que não são duradouros. E não são duradouros porque são amizades de memória curta. O que é uma amizade de memória curta? Eu colho do teu fruto, eu sento na tua mesa, você me abençoa, nós trocamos, né, amor, alegria, felicidade, mas de repente você apaga tudo que foi feito, esquece tudo que aconteceu e segue em frente como se nada tivesse acontecido. É gente que não tem memória, não tem gratidão, não consegue lembrar do que Deus já fez, sabe? Não consegue lembrar das mesas, não consegue lembrar do resultado da comunhão, não consegue lembrar que muita coisa que está vivendo naquele momento, porque está vivendo, está conectado exatamente por aquela aliança que Deus fez. Então de repente você dá um Ctrl Alt Del e diz, não existe mais, segue para outro. Só que gente assim não dá para confiar, porque eles vão esquecer de você no dia que você precisa. Eles vão lembrar de você no dia maravilhoso, mas no dia que eles não precisarem mais, eles vão esquecer de você com a mesma velocidade que eles te amaram. E essa é a parada. Nossa geração precisa produzir amigos que não se esquecem de absolutamente nada. Nada, não esquece do que viveu, não esquece do que ouviu, não esquece das orações, não esquece dos conselhos. Eu vou te falar uma parada, eu vou viver 50 anos, 100 anos, whatever. A hora que o Vini bater na minha porta, eu sou obrigado a abrir a porta. Se eu não abrir a porta, eu sou um mau caráter, porque teve um dia que eu precisava de um conselho, e ele falou que ia orar e jejuar, e ele orou e jejuou. Não importa as outras estações, eu tenho uma dívida com ele agora. Não, você não está entendendo, meu lindo. Quem fez coisas que mudaram a nossa trajetória não merecem ser esquecidos ao longo do caminho. Se participou das minhas batalhas, vai participar das minhas vitórias. Se chorou junto comigo, vai ter que sorrir junto comigo. Se fez festa, vai ter que chorar. Mas se chorou, não vai ser excluído da festa. Vai ter que caminhar junto comigo até o final. Se a honra é minha, a honra é dele. Se a alegria é minha, a alegria é dele. E isso é amizade verdadeira. Eu tenho um negócio comigo. Eu tenho pavor de inveja e ingratidão. Pavor. Irmão, eu tenho pavor disso. Você sabia? Tem pessoas que elas não conseguem celebrar nada que Deus está fazendo na vida do outro se ainda não fez igual na dele. É isso. Se está acontecendo na vida dele primeiro, ele fica feliz com o que Deus está fazendo na vida do outro. Mas se acontecer na vida do outro antes da vida dele, eu estou falando para mim e para você, eu não estou falando do outro, estou falando para a gente. Não estou falando do teu amigo, estou falando de você com o teu amigo, amém? É você que está me ouvindo agora. A gente precisa destravar isso logo do nosso coração. Uma coisa que a gente precisa aprender é que celebrar atrai o favor de Deus sobre a nossa vida. Quando eu celebro o que Deus está fazendo na tua vida, você se coloca como próximo da fila. E não é nem um sentimento ruim, é uma coisa lógica. Deus é maravilhoso, Ele é perfeito na forma de fazer, Ele é galardoador. Eu conheço gente que repudia tudo aquilo que acredita que não pode acessar. Quer ver? Tem gente que não gosta de ir na casa de gente próspera, prefere ir na casa de gente que não prosperou, porque ele precisa se sentir melhor. Eu não estou brincando não, lindo, você é o ser humano, tá? Eu tenho... Nossa, que fofoca pesada.
Eu tenho um negócio comigo, irmão. Eu e a minha esposa, eu casei com uma mulher que tem cara de rica, então pra mim sempre foi mais fácil. Eu tenho cara de pobre, ela cara de rica. E ela sempre teve uma mentalidade uns 2 passos acima do meu. Então nós íamos num lugar que não tinha nada a ver comigo, mas ela entrava fazendo reforma, falando que ia comprar. E eu só ia assim, ai meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Mas a gente tem um negócio, quando eu casei com a minha esposa, a gente foi morar numa kitnet. E eu amava aquela kitnet como se fosse uma mansão. E eu nunca tive vergonha de nada que eu tive, nada, nunca tive vergonha. Eu tinha um Uno, eu amava o Uno. Eu passava pretinho no pneu, deixava lavadinho, ia pra igreja com ele limpo. Eu tinha uma alegria naquele Uno. Eu tive um Voyage 95 e quando passava de 90 por hora ele tremia inteiro assim. E a palheta do para-brisa levantava e ficava no meio. Era muito bonitinho. Ele ficava feliz comigo quando eu acelerava e ele se sentia super grato. E eu ia em todo lugar. Irmão, sabe de uma coisa engraçada? Eu trabalhei num banco de prospector de negócios. Eu tinha que abrir contas jurídicas. A minha gerente tinha um Vectra. Vectra era o símbolo da riqueza. E eu estacionava o meu Voyage do lado do carro dela. Tô nem aí, irmão, era o que Deus me deu. Eu era totalmente feliz e grato. Tô nem aí, mas eu tinha vontade de ter o Vectra. Imagina, que sonho. Todo mundo fica mais bonito dentro de um Vectra. Eu acreditava nisso. Mas o meu carro não tinha ar-condicionado. Mas os primeiros 10 minutos da manhã eu deixava de vidro fechado só para sentir como um rico se sentia com a ventoinha que parecia um ar-condicionado de manhã, porque o motor estava frio. Isso, aquilo me dava uma alegria. E eu abria conta de banco de gente que tinha dinheiro com o meu Voyage. Eu chegava na frente do cliente, imagina, irmão, que bonitinho. Eu olho pra mim hoje, eu era muito cara de pau. Eu imagino, eu falava de dinheiro para as pessoas. Olha, eu vou cuidar do seu dinheiro. O Voyage lá esperando eu. Irmão, eu chegava de social, eu entrava com o tanque de gasolina dentro de mim, porque quem já andou com esses carros, você sabe, o cheiro entra dentro. E aí, irmão, eu entrava defumado no lugar. Nossa, o pessoal pensava que eu era dono de posto, mas nada, eu era dono do Voyage. Irmão, aí, só que eu sabia disfarçar. E aí eu entrava, só por que eu tô te falando isso pra você? Porque nessa fase da nossa vida, a gente nunca teve vergonha de levar ninguém na nossa casa. Então a gente levava gente que era igual a nós, gente que era menos do que a gente e gente que era mais. Eu me lembro que nós tínhamos um pastor, lembra? Um casal de pastores que eles eram super finos, eles tinham um jeito de rico, eles tinham uma Meriva, lembra? Eu lembrei, prata. E aí eu me lembro que eles foram na minha kitnet, irmão, na Meriva. Meu Deus, nunca tinha ido numa Meriva na minha kitnet. E entrou a Meriva e a minha vaga estava com um carvão escrito, o número do meu apartamento. Eu escrevi. É verdade, eu não queria que ninguém roubasse aquilo. E eu levei eles lá. E sabe o que é maravilhoso? Eles jantaram. E a gente tinha comprado, ganhado, acho, né, amor? Uns pratos de quadrado assim, que tem até hoje na nossa casa. Tinha uns bambu assim. E eles sentaram para jantar com a gente naquela mesa simples da nossa casa. Valorizaram tudo aquilo que Deus deu pra gente. Para nós era muito, para eles talvez era quase nada. Mas eles comeram como se fosse um banquete, celebraram como se fosse uma mansão, trataram a gente como se fosse gente, sabe? E aí, eu vou te falar o que aconteceu. O tempo passou, os pratos melhoraram, a mesa melhorou, as coisas mudaram, graças a Jesus. Você pode dar uma glória a Deus, amém? Mudou. O dia que eu descobri que eles estavam na minha cidade, eu falei para eles, eu queria tanto que vocês fossem na minha casa, queria tanto que vocês fossem lá, sabe? Eu quero que vocês vão. Aí foi os dois na minha casa, irmão. Você não imagina a minha alegria no meu coração ver eles entrando pela porta do meu apartamento. E o que eu queria que eles soubessem é: Deus mudou a nossa vida, mas o nosso coração ainda é o mesmo. Se vocês os amaram lá atrás, vocês têm direito a ter acesso à nossa família ainda agora, entende? Porque o que eu fico apaixonado pelo Daniel é que quando o Daniel vai até Nabucodonosor, ele diz: Nabucodonosor, esse é o sonho, o Senhor me mostrou a interpretação. Nabucodonosor fica, sabe, encantado com o Daniel e diz: Daniel, eu vou te promover, eu vou te colocar como líder de todas as províncias. Mas aí, irmão, aí entra Daniel. Daniel fala: muito obrigado, Nabucodonosor, mas eu tenho 3 pessoas para te indicar que precisam ir junto comigo. Ai, meu Deus.
Deus do céu. Não, lindo, pelo amor de Deus. O Sadraque, o Mesaque e o Abednego estão dentro de casa dizendo: será que deu certo? Será que o Daniel falou com Nabucodonosor? Será que Nabucodonosor ouviu Daniel? Será que a nossa oração foi atendida? Será que foi que aconteceu? E o Daniel está demorando. O Daniel não liga, não passa uma mensagem. O miserável deixou o WhatsApp desligado. Eu mando mensagem, não dá 2 azul, só tá 1. Será que ele recebeu? Meu Deus do céu. Aí de repente o telefone do Sadraque toca: oi, tudo bem? Daniel. Ô, Daniel, miserável, onde tu tá? Ô, Sadraque, bota no Viva Voz. Danielzinho tá aí. O Daniel fala: seguinte, Nabucodonosor ouviu, e era exatamente aquilo que Deus falou para ele. Ele foi agora, tá entendendo o sonho, vai mudar de postura. Só que agora tem um negócio para te falar que aconteceu. Aí os amigos: fala, Daniel. Ele me colocou como líder de toda a província. Aí os amigos: que isso, Daniel? Sinistro. Aí ele fala: não, calma, tenho outra notícia. Vocês vêm junto. Meu Deus. Ei, vocês estão no pacote, Sadraque, Mesaque e Abednego. Há uma porta aberta para você. Quem orou junto com você, no dia que Deus te responder, não poderá ser esquecido. Eu vou melhorar amigos que Deus colocou na sua vida, que nos momentos de dor e angústia dobraram os joelhos com você, choraram juntos com você. No dia que Deus te responder, que mudar a sua história, que te dar algo poderoso para contar como testemunho, o desfrute não poderá ser sozinho. Você vai chamar quem ajudou você, quem orou junto com você, e não vai esconder. Você vai dizer: a vitória é nossa, a alegria é nossa. Quem chorou junto merece festejar junto com você. Ah, meu Deus, eu entendi o recado. É que talvez você ainda está na fase onde está orando e lutando. Talvez você está ouvindo essa mensagem agora e você ainda não chegou nessa parte onde tem festa. Você ainda está na parte da luta ainda. Eu tenho uma palavra de Deus sobre você. Talvez você ainda está lutando. Talvez os seus joelhos ainda estão dobrados. Talvez ainda os seus jejuns estão ativos. Mas Deus não te deixou sozinho. Deus colocou amigos junto com você. Amigos que estão orando junto com você, chorando junto com você, atendendo as suas ligações de madrugada. E você diz: olha, continua orando, ainda não aconteceu nada, Deus ainda não fez nada. Então eu quero dar uma boa notícia para você. Deus vai fazer. Deus vai responder a tua oração. Deus vai ouvir você e os seus amigos. Então eu vou te dar um conselho: quem crê no que Deus vai fazer, age como se já estivesse sendo feito. Como assim, Dave? Já começa a agradecer os teus amigos agora, como se a vitória já tivesse chego. Diga para eles: muito obrigado. Muito obrigado por ter orado junto comigo. Eu sei que está acontecendo. Muito obrigado porque dobrou o joelho, chorou junto. E posso dar um conselho? Já marca o after. Não, você não pegou. Já marca a festa. Já marca o dia que vocês vão sentar à mesa e vão rir de tudo aquilo que machucou, vão rir de tudo aquilo que doeu, vão lembrar de todas as histórias e vão dizer: meu Deus do céu, como foi bom a mão do Senhor sobre nós. Aí você vai abraçar o seu amigo e vai dizer: obrigado porque não desistiu, obrigado porque caminhou junto comigo até o final. E aí nesse dia vocês vão olhar para trás e vão dizer que então nasceu uma amizade verdadeira e de longo prazo. Porque se não for para ter amigo desse jeito, é melhor nem ter. Amigo bom é aquele que dobra o joelho junto com você e se levanta junto com você. Amém. Bom, é que isso não nasce como uma receita pronta. Isso é provocado por um relacionamento intencional. E é dessa maneira que eu termino. Hoje nós temos a mesma quantidade de amigos, basicamente. Você acredita? Não mudou nossa quantidade de amigos. Nós temos exatamente os mesmos amigos. Estão lá. Tem os que foram,
outros que chegaram, mas amigo mesmo a gente conta na mão. Se enche um salão de festas, já começa a ficar um pouco perigoso, você já sai da média, pode virar estatística. Então amigo mesmo a gente conta na mão. Só que qual que é o problema? É porque a gente só às vezes desfruta dos amigos na festa, mas a gente não, de verdade não compartilha do pão completo. A gente não vive de maneira, sabe, intencional. Quando o Vini falou para mim que ele estava jejuando por mim, foi um dia depois de eu ter um encontro com os nossos amigos. Nós fizemos um encontro na nossa casa para comer pizza. Qual que era o centro da noite? A pizza. Mas aconteceu uns negócios que não estava combinado. Eu vou falar para você, você gosta de fofoca. A gente jogou stop. Vocês sabem quem jogou stop? Quem já jogou stop? Tudo velho, tá vendo? Ninguém novinho nem sabe o que é. A gente jogou imagem e ação. Caiu uma... Meu Deus. Caiu um país para mim. Bom, deixa eu falar. Eu não preciso falar. Nada a ver. Perdão, Jesus, amadurecer. Ó, a gente jogou stop, República Tcheca. Era o nome do país que caiu. Você já jogou imagem e ação, você sabe, né? Eu falei sem querer, não era pra ter falado. Ele ficou. Irmão, bom, eu fiz República. Eu sou gente, irmão, tudo igual, normal. Como que faz? O dia que nós jogar, a hora para não cair. Aqui. Eu lembrei o que... Deixa. Irmão, aí a gente jogou depois Uno. A gente fez tudo isso, a gente só não dedicou um tempo para orar. E o dia seguinte, o Vini me ligou e falou que tinha jejuado por mim. E aí eu pensei, tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa pra gente ser melhor. Eu quero só que você compreenda, nós podemos transformar qualquer encontro no encontro. Quando você determina prioridades, todo o resto que acontece é maravilhoso, mas se a prioridade for excelente, tudo será muito melhor. Então naquele dia eu entendi que dá para fazer coisas ainda melhores, porque afinal de contas nós precisamos uns dos outros. Nós jantamos hoje, eu voltei para Joinville, para a conferência da minha igreja, para poder ouvir o pastor que ia pregar, para poder ter tempo com os meus amigos também. E aí, depois do culto, fomos almoçar, e aí na mesa a gente fez um combinado. Nós vamos fazer um jantar agora de Thanksgiving, que é o dia de ação de graças, para agradecer a Jesus. Cada família vai preparar 10 motivos que precisam agradecer do que Deus fez um ano. Então cada família vai falar os 10 motivos, todos vamos orar pelos motivos dessa pessoa, agradecer. Jesus, obrigado. Nós tivemos amigos que tiveram perdas, nós tivemos amigos que tiveram grandes vitórias. Então nós vamos agradecer por aquela família, depois a outra, e assim até chegar a nossa vez. Por que isso, Dave? Porque isso é amigo de verdade. Amigo de verdade é aquele que não está conectado só no físico, está conectado no espírito com você, que ora junto com você. Eu quero ser o Vini na vida de alguém. Sabe, quando o Vini me falou isso, eu fiquei com vergonha, porque eu tenho que ser o Vini na vida de outras pessoas, e eu tenho que ser essa pessoa mesmo, sabe? Eu não sei se você se constrange com isso, se você é do tipo de pessoa que fala, eu vou orar por você, mas não ora. Vou jejuar por você, mas não jejua. Sabe? Não, a gente precisa de gente que batalha de verdade, porque o valor da vida mora nesses pequenininhos detalhes. Isso é tão maravilhoso. Isso é viver leve de maneira intencional com o tempo que Deus nos deu na terra. Os nossos próximos encontros serão muito melhores. Eu só quero inspirar você a produzir esse nível de relacionamento, porque talvez mesmo que você não perceba, são esses relacionamentos que impedem que muitos casamentos acabem, que muitos adultérios aconteçam, que muitos atos equivocados se estabeleçam na nossa família,
que muitas atitudes equivocadas, sabe? É incrível, mas quando você anda com gente cheia do Espírito Santo, que tem o mesmo desejo que você, que caminha na direção que você caminha, sua vida espiritual melhora, sua vida com Deus se aprimora, tudo fica melhor. E quando você vê, você está mais cheio do Espírito Santo, o teu casamento está mais forte, os teus filhos estão mais juntos com você. E na verdade, foi para isso que Deus deixou os nossos amigos. Eu quero que você receba isso no teu coração. Deus já te deu esses amigos, talvez, mas tem coisas que só vão nascer quando você colocar a semente certa lá dentro. Teu amigo de oração está aí? Está aí? Então dá um beijo nele e fala: vai melhorar, vai ficar ainda melhor. Isso. Jesus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos ensina em tudo, nos alinha de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor nunca nos deixa confusos, nunca nos deixa perdidos. E Pai, obrigado por nos ensinar ainda mais. Jesus, nos faz encontrar esses amigos se eles ainda não caminham ao nosso lado. Nos faz valorizarmos a caminhada, caminhar juntos por longo prazo, Jesus. Nós não queremos estações, nós queremos jornadas longas. Nós queremos cultivar amigos que viram todas as fases da nossa vida e ainda conseguem se alegrar ao nosso lado, que ainda conseguem chorar juntos. Mas, Senhor, nós não só queremos estes amigos, nós queremos ser estes amigos também. Jesus nos dá autoridade no mundo espiritual para colocar a mão na cabeça de amigos que precisam de oração, para dar conselhos sábios que ajudem os nossos amigos a mudar de vida em determinados momentos. Sim, Jesus, nos ajuda, Pai. Nós cremos nessa oração, cremos nisso e sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Em nome de Jesus. Amigos, eu vou falar a última coisa depois da oração, não é normal, eu já me lembrei. Amigos servem para duas coisas na nossa vida. Não são somente essas, mas são as duas principais características. Amigos servem para produzir alívio e servem para produzir pressão. Tá, eu acho que na segunda vai engatar. Amigos têm grandes características para nós, amém? Você entende isso? Então eu vou reforçar duas e vocês caminham para entender junto, para ficar feliz. Amigos têm grandes missões na nossa vida, mas duas delas talvez sejam as mais importantes: produzir alívio e produzir pressão. Alívio para os dias de angústia, para os dias que os nossos olhos estão marejados e cheios de lágrimas. Quando a gente não precisa de nenhum conselho, a gente só precisa de um abraço. Quando a gente não precisa de ninguém dizendo o que é para fazer amanhã, mas nos abraçando para consolar aquilo que a gente fez ontem. Amigos que nos acalentam, que só colocam a mão nos nossos ombros e dizem: eu vou orar por você, eu vou te ajudar no que for necessário. Mas a gente precisa de amigos que produzam pressão, para que quando a gente esteja tomando decisões erradas, se levantem como Natãs na nossa vida, coloque a mão no nosso rosto e diga: pare o que você está fazendo, porque vai destruir a tua vida. Amigos que olham no fundo dos teus olhos e dizem: você está errado, você precisa melhorar, seu casamento vai se perder dessa maneira, educa melhor os teus filhos, acorda, você está com bafo. Isso é amigo que produz pressão. A gente só não pode perder essa essência de amar o amigo que produz alívio, mas também amar o amigo que nos produz pressão, porque ambos são importantes. Eles só precisam estar na hora certa, no momento certo na nossa vida.